Olá meninas, vamos para mais uma aula de Médio Pilates. Hoje a proposta é trabalhar com o bastão. Então eu vou utilizar esse bastão aqui, mas vocês podem utilizar o cabo de vassoura para poder improvisar na casa de vocês. Então separe seu material e venha praticar comigo. Então vamos para mais uma prática. Vamos iniciar os exercícios com o bastão para trabalhar mobilidade e alongamento. Em seguida, nós vamos fazer a aula de Médio Pilates com auxílio também desse bastão. Então, vamos lá. Posicione os pés de vocês em um Vzinho, tá? Pode ser um Vzinho mais ameno, caso o joelho fique batendo, então vocês afastem os calcanhares. Caso não, vocês tragam ele bem juntinho para ativar a parte interna da coxa de vocês. Procure uma organização, né? A gente diz que é um crescimento axial, para que o nosso corpo comece a se alinhar. Então a gente tem que manter esse equilíbrio, né, dentro dessa questão postural, para que vocês possam se conectar e fazer o exercício de forma que vocês já vão realinhando a postura de vocês, tá? Estou fazendo aqui de lado para que vocês possam observar. Então nós vamos fazer aqui, ó, 10 movimentos subindo e descendo o braço, ó. Subiu uma, organizo, desce. Perceba que eu desço o braço, mas mantenha o meu tronco bem retinho. 2, puxo o ar, solto o ar devagar, inspira, solto o ar devagar. E vocês vão observando que o ombro não precisa chegar lá perto da orelha, mas vocês precisam fazer o crescimento, né? Com essa questão do centro do corpo de vocês se alongando, levando muito o corpinho lá para cima, os braços. E mais uma vez. E fica. Procura manter os pés bem conectados ao chão, para que vocês possam elevar os calcanhares, tá? E manter essa parte interna da coxa bem conectada e descer. Mantém braço. Traga esse abdômen para cima e para dentro. 2, são 4. Sobe mais uma vez. E mais uma vez. Perceba que eu mantenho uma conexão dos braços, da parte interna da coxa, tá? E dos pés. E aí vocês vão descer o tronco lá na frente. Aproveita o bastão. Utiliza as mãos de forma como se vocês estivessem puxando os bastões, né? O bastão como se fosse um elástico para abrir esse bastão, para que vocês tenham também essa ação a conexão de escápula, tá bom? Então desceu, puxa o abdômen para cima e para dentro, desce, alonga, puxa a barriga para dentro, sobe novamente. E volta. Vou fazer lateralmente para que vocês possam ver como fica a execução. Ó. Ombro está longe da orelha, desci. Bumbum para dentro, alonga, puxo novamente o abdômen para dentro, para cima e abre. E mais uma vez. E subiu. E encerramos esse aqui, tá? Agora vocês vão colocar a perna direita à frente, mantendo a ponta do pé lá atrás. Sobe bastão, tirou a ponta do pé lá atrás do chão e voltou. E mais uma vez. 4 vezes. Vão observando também o quadril. Ele fica voltado para frente, em alinhamento. E mais um. Parou o bastão aqui na frente, vocês vão afastar um pouco mais os pés, cuidado para vocês não desequilibrarem, tá? E aí eu vou descer o bastão, ó. Perdão, subir o bastão e descer o joelho aqui, ó. Volta. E cresço. Perceba que eu faço o exercício, mesmo sendo de mobilidade e alongamento, mas crescendo, ó. Puxo. E volta. E mais um. E volto. E são 4.
fecho agora. E fiquei. Apoia o pé, tá? Com cuidado. Veja que eu virei um pouquinho para que eu possa descer com esse bastão, ó. Eu desço, me organizo, fico um pouquinho lá alongando, olhando para o joelho. Vou dobrando um pouco a perna aqui, ó, no joelho da frente. E eu vou subir, para que eu tenha condição de trazer essa volta. Desço o bastão e troco o lado. E aí a outra perna, tá? Ponta do pé. Bastão subiu, ponta do pé lá atrás. Desceu, 1. Isso. 2. 3. E 4. E a gente trabalha bastante o pé aqui. E aí eu desci o bastão aqui, ó, alinhei, encaixei as escápulas e vou descer, ó. Desço o joelho, subo o braço. 1. 2. Ó o alinhamento do quadril, hein? 3. E 4. Sorriso no rosto. Isso aí, galera. Apoia o pé, acha a base e leva o tronco à frente. Controle para vocês não caírem. Apoia, alonga, 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 dobra o joelho da frente e volta, vai lá em cima, ó. Volta a base e fechamos mais um, certo? Então agora a gente vai trabalhar, ó, com as pernas afastadas para trabalhar um pouco dessa mobilidade da questão lateral. Ó, vai para um lado, para no meio, puxa o ar. Alonga para cima e para o lado. Sempre mantendo o quadril bem fixo do lado contrário do braço, para que você fique empurrando o quadril para baixo para abrir bem a lateral do corpo. Volto. Alongo. E a última. Lá para cima. Cresce, abre o peito. Isso aí. E mais uma. Eu já estou começando a sentir calor, hein? É isso. E vai lá embaixo. Dá um passeio lá embaixo. E alonga. Solta o corpo. Apoia o bastão assim, ó. E roda ele para frente. Roda ele para trás. Vai lá na frente. E vem aqui atrás. Mais uma. Volta o bastão, organiza para subir, puxa o abdômen para dentro, para cima e desça os braços. Fechamos nosso alongamento e trabalho de mobilidade. Agora nós vamos fazer o Magic. Seguimos para a nossa sequência de Magic Pilates. Então, vocês vão começar sentados aqui, ó. Coloque aqui o bastão à frente. E começa a trabalhar já essa região da lombar, que a gente liberando a lombar, a gente alivia muito as dores, né, na região lombar, por falta às vezes de mobilidade, então a gente precisa trabalhar essa região. Como é isso? Eu vou utilizar um rodar do meu quadril, ó, eu estou usando até uma forma vulgar de se falar, para que vocês entendam que esse movimento é possível, ó. Eu vou aqui atrás, ó, com o tronco, e eu alongo lá na frente. Em seguida eu vou rodando o meu quadril, ó. A gente diz que é rodando a bacia, tentando encontrar o sacro e a lombar, ó. Encosto. E em seguida eu vou lá por cima do joelho e faço oposição. Eu preciso que tenha oposição do abdômen fugindo aqui da coxa para que vocês abram bem essa lombar. E aí sim vocês vão receber mais alívio, né? Em relação essas questões das dores na lombar. E voltou. E no próximo eu vou ficando, ó. Vou descendo, vou descendo. Percebam que eu desci gradativamente a coluna, né? Se posicione. Peguem o bastão, trago as duas pernas aqui, ó, pro peito e passo o bastão por trás, ó. Tá vendo? Aqui vocês colhem os calcanhares, organiza a postura de vocês e vamos começar a fazer a subida do tronco aqui para preparar para o
100. Enrolo e já começo a bombear. Puxo o ar e solto o ar. 5 tempos para puxar o ar no índice, 5 tempos para soltar o ar. Nós vamos fazer 10 bombeamentos de 5 e 5, tá? E aí a gente puxa o ar, sempre querendo levar a barra lá na frente e solta o ar. Puxa o ar com braços firmes e umas costas bem ativas e solta o ar. E puxa o ar, solta o ar e puxa o ar, solta o ar. Parou, apoia a cabeça, bastão e descansa. E aí você vai trazer esse bastão, ó, pra cá. E aí nós vamos fazer de uma forma aqui, ó, adaptada. O braço vem atrás, o braço vem para cima e você levanta a sua cabeça e leva o bastão lá pertinho da coxa. Sobe o bastão, apoia a cabeça e alonga atrás. Deixa eu chegar um pouquinho para baixo para ficar mais no ganho, tá? Então, ó, bastão desceu, ó, me alonguei de verdade. Eu subo, queixo ao peito, vocês vejam que eu vou descolando as costas devagarinho. Vou lá na frente, volto o braço, apoio a cabeça. E aí começa a fazer mais fluido. Subiu e desceu. E uma outra opção é vocês começarem sentados. Posso começar daqui. Aqui a gente chama de rolar esse exercício. Então a gente rola para cá, mas o aluno ainda não tem condições de deitar e voltar, ele vai até aqui, ó. E aí ele vai lá na frente e alonga, e aí ele volta. Desce mais um pouquinho, vai se desafiando e depois ele volta até que ele consiga deitar realmente, ó, e fazer o movimento por completo. E aí ele sobe, ele rola e vai lá na frente se alongar. Deixa eu chegar mais pra frente que eu vou batendo com o bastão ali. Então eu tô aqui, ó, eu vou descendo, ó, e alongo lá atrás, subiu, cabeça, centro e vai longe, lá na frente solta o ar. Exatamente. Esse é o roll-up. Então nós fizemos de 100, roll-up, né? O roll-up você vai praticar em 6 vezes, o 100 são 100 batimentos com os braços, trabalhando sempre o ins e o ex. Primeiro, os 2 primeiros exercícios do match básico. Agora vamos fazer o exercício chamado single leg circle, que a gente vai trabalhar aqui bem deitadinho, ó. Mas nós vamos usar o bastão, quer ver? Vocês utilizem ele aqui, segura ele aqui. Levanta a perna direita de vocês, leva lá para cima. E aí você encaixa bem as escápulas e começa a fazer pequenos movimentos de círculo para dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. E inverte. E 1 vai ficar mais instável porque você não está segurando, então você tem que acionar bem a parede abdominal aí, né? O teu core. O powerhouse, para você poder conseguir fazer o movimento. Pega o bastão, puxa a perna, alonga, 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 tirou, troca um para o outro. Então, perna sobe bem longa, como ela fica meio fazendo uma rotação externa, ó, você roda 1 e 2, faz só um círculo pequeno para que não venha desestabilizar demais e inverte, porque a gente está sem o apoio, então o quadril fica mais solto, eu tenho que colocar mais força nesse abdômen para conseguir executar o movimento. Passo o bastão, puxo a perna e aí a gente termina um single leg circle. E daí nós vamos fazer roll leg ball, aquele que a gente rola. Você vai utilizar o bastão, ó,
aqui por baixo do joelho, vai colocar os pés em V, vai olhar para baixo, para o bastão, ó, deixando o ombro mais encaixadinho e manter mais essa ação de abdômen. Você rola e volta, segura o movimento. E eu rolo com controle e volto. Então eu me mantenho bem conectadinho, ó, e volto. Vou até rolando um pouquinho para o lado, deixa eu me alinhar melhor, tá? É normal. Às vezes a gente rola e não volta por falta de força do centro, tá? Então esse é o Rolling a Like a Ball. Vamos fazer agora um exercício que a gente chama de One Leg Stretch. Vocês vão deitar, vão manter essa cabeça alta e o bastão para cima. Puxa a perna direita para o peito de vocês e estende a outra na linha dos olhos de vocês, mais ou menos, ó. E vocês vão manter essa ação aqui, o tronco querendo subir e ao mesmo tempo para frente, vai trocando a perna, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ainda posso variar. Eu faço isso, ó. 1, se conecta, 2 e 3, 4. Perceba que eu estou pelo centro do meu corpo, com as pernas fazendo oposição e o braço também. Bem longe. Quando a perna vai para longe, o braço também vai. E o que está segurando? O centro do corpo. Então, fizemos aí o One Leg Stretch. Agora vamos fazer o Double Stretch. O Double Stretch, as duas pernas eu vou segurar aqui, ó, com bastão e vou estender perna e braço, ó. 1 e solta o ar. Esse a gente trabalha com respiração. Você puxa o ar, segura e solta todo o ar quando você volta. Você inspira e você solta todo o ar. 5 vezes, tá? 5 a 8. E daí você vai fazer depois desse um exercício chamado Spine Stretch. Então a gente vai trabalhar sentado. Qual é a dificuldade às vezes para o aluno para sentar, né? Então, quando tiver essa dificuldade para sentar, ou você utiliza o joelho mais dobradinho, ou você pode botar uma plataforma para você ficar sentado um pouquinho mais alto, uma caixinha, né? Alguma coisa que possa te deixar um pouquinho mais alto, ou o banco também pode. Você vai pegar bastão, manter o seu tronco bem retinho e levar a sua cabeça em direção ao bastão, se alongando muito, muito, muito lá na frente, ó. Volta crescendo e vai novamente. Inspira, ó, eu vou até esticar um pouco mais na minha perna, ó. Aí eu vou lá embaixo e volto construindo. Percebam que quando eu vou, eu mantenho esse empurrar das minhas costas para trás, para que eu possa alongar, tá? Sem despencar, gente. Constrói a coluna crescendo. E volta bem elegante. Inspira e vai lá na frente, solta todo o ar. E volta crescendo. Pega o bastão lá para cima, fecho a perna e apoio lá atrás dos pés. Não consigo, na canela, no meio da perna, no joelho. E a gente espera que a gente, né, chegue lá na frente. É isso, gente, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.